Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, capítulo 1º, Lei Divina ou Natural, e hoje serão as questões 622, 623, 624 e 625. Participe conosco para ajudar na divulgação do Espiritismo, curtindo, dando joinha, né? Comentando, compartilhando. Quanto mais curtidas, comentários e compartilhamentos tiver o vídeo, mais o YouTube, mais o Facebook sugerem para outras pessoas. Então é isso, você estará ajudando e bastante a divulgação da doutrina espírita, tá bom? Nós não ganhamos nada com os vídeos. Vamos lá, questão 622. Deus deu a alguns homens a missão de revelar suas leis? Que a pergunta anterior é onde está escrita a lei de Deus. A resposta é na consciência, que nós vimos no vídeo de sábado. No vídeo de hoje, Deus deu a alguns homens a missão de revelá-la, revelar essa lei? Resposta: sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Nesse sentido, missão que nós conhecemos, que normalmente a gente usamos esse termo para designar essas pessoas, missionários. Sempre teve. Quando a gente fala das leis de Deus, né, das leis divinas, a gente pensa, a primeira coisa eu acho que vem na cabeça da gente, os 10 mandamentos, que foram as tábuas da lei, que foram trazidas por Moisés e tudo mais. Então é algo que nos chama a atenção, que a gente de repente se lembra isso, né? Dos 10 mandamentos. Moisés subiu ao Monte Sinai, tal e coisa e tal. Só que Jesus veio na sequência, alguns séculos depois, e quase 2 séculos depois, Jesus volta então como Espírito de verdade e traz o Espiritismo para a gente. Mas não foram só essas situações, em todas as épocas, sempre havia alguém mais evoluído, mais avançado, que explicava como que as coisas funcionavam. Claro que, se você pegar lá no mundo primitivo, né, tinha um espírito bem mais adiantado do que aquelas pessoas que estavam em suas primeiras encarnações. Podia ser alguém como você, como eu hoje. Se nós hoje formos levados para um planeta primitivo, para encarnar lá com a missão de revelar as leis de Deus, aquilo que a gente souber, a gente vai falar. A gente vai explicar para as pessoas. E para eles vai ser muito avançado. Então, a natureza não dá saltos, não há necessidade de missionários serem sempre espíritos extremamente evoluídos para fazer determinadas situações. Gente como nós poderíamos ajudar em um mundo primitivo, em primeiras encarnações de espíritos. A gente encarna lá para coisas simples. Você quer ver uma coisa simples, que é numa missão de espírito superior? Como fazer o fogo, a roda, a invenção da roda, as coisas que facilitam, tesoura, energia elétrica. São missões de espíritos evoluídos, espíritos que têm condições de entender aquilo, que vão e levam para cada uma das etapas de cada um dos mundos e cada um dos povos. Sempre tem esses emissários de Deus. 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, às vezes não se enganaram, transviando-os devido a falsos princípios? Aquilo que a gente falou agora, né? Resposta: aqueles que não foram inspirados por Deus e que se dedicaram por ambição a uma missão que não lhes cabia, certamente podem tê-los transviado. No entanto, como afinal eram homens de gênio, mesmo em meio aos erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Autoexplicativo, né? 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Que é o nome que se pode dar a esse tipo de missionários. Resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e ações. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, como é que nós vamos saber se é missionário de fato? Simples. Simples saber. Pelos atos. Como a pessoa se comporta. Mais do que só pelas palavras. Pelas palavras também, é claro. Não dá para você pegar
Por exemplo, né, tem uma situação que me chama muita atenção. Por exemplo, aliás, isso me chama a atenção bastante. Você tem um filósofo falando, trazendo palavras maravilhosas de incentivo, trazendo citações de outros filósofos, uma coisa muito bacana, né? Beleza, você ouve aquilo, chama atenção e tal. Aí você tem um outro filósofo numa sala ao lado, falando dos mesmos, citando as mesmas fontes, citando as mesmas frases, mas com palavrão pro meio, com palavras de baixo calão, com um jeito despojado de falar e tal. A gente ouve e nos ocorre de quase que imediatamente nós fazermos uma comparação com o outro, que fala mais mansamente e tudo mais. Porque é muito bonito você falar, bonito entre aspas, né? Você falar palavrão, palavras de baixo calão, um jeito, aspas, despojado, até que não seja no momento de trazer informação para a gente. Imagina, por exemplo, morre o corpo do seu pai, ou o corpo da sua mãe, ou o corpo do seu filho, da sua filha, enfim, alguém que lhe é muito caro, que você tem um carinho muito grande, e aí chega uma pessoa para te consolar, e a primeira coisa que a pessoa fala é um palavrão. Ah, é um palavrão. O que você está sofrendo? Ah, Jesus não falou que ninguém morre? Caramba, mas nesse caramba um palavrão que você está acostumado a ouvir. É claro que se morre um FP e tal, um FDP, a gente não fica triste, mas uma pessoa boa como seu pai, como seu filho, como sua mãe, aí, pô, e outro palavrão e tal. Não vai ser legal. Então por que é que a gente aceita, consome certas pessoas com um linguajar desse tipo? É que faz a grande diferença. E você vai ver que uma pessoa que fala tudo bonitinho, que tem só palavras edificantes e tudo mais, tem lá 1.000, 2.000 seguidores. Uma pessoa que só fala palavrão, só fala bobagem, só fala coisas sensuais, enfim, só coisa ruim, tem lá milhões de pessoas seguindo. Por quê? Porque o mundo de provas e expiações que nós nos encontramos tem mais pessoas ruins do que pessoas boas. E pior do que ter mais pessoas ruins do que pessoas boas são as boas omissas, né, nesse sentido. Infelizmente. Então, qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e ações. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí vem a questão, acho que uma das que eu mais falo em todas as lives, em todos os gotas de espiritismo, que é a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Ou, qual o ser mais perfeito que Deus enviou para servir de guia e modelo para a humanidade? Guia, para guiar a humanidade. Modelo, a ser seguido, aquele que eu vou copiar. E a resposta é enorme. Jesus. Qual o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Enviado por Deus. Jesus. Só. Explicação de Kardec. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Eu vou comentar isso. Deus o oferece a nós como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, da lei de Deus, né? Pois Jesus estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que surgiu na Terra. O homem amor, o primeiro ser de vulto que fala de amor especificamente. É fantástica essa parte, é extraordinária essa parte, inclusive. Então, qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus.
Jesus é, para o homem, para a humanidade, o modelo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Então ele não veio se mostrar. Ele não veio aqui fazer umas coisas e falar, nossa, como que eu sou sensacional. Não, ele veio mostrar, é assim que faz e vocês podem fazer. Ou ele é mentiroso, porque ele disse assim, tudo que eu faço podeis fazer se o quiserem. Certo? E ele realmente disse isso. Porque tem coisas que são atribuídas a Jesus que ele não disse, mas isso ele disse textualmente. Tá? Aí tem um detalhe antes do restante da explicação de Kardec. O detalhe é, o que Jesus fez, você, eu, nós podemos fazer, se nós quisermos. Se nós fizermos a transformação íntima, a nossa transformação moral, e se lutarmos contra as más inclinações. Ajuda, porque dá a moral, mas precisa de conhecimento, porque fé é igual conhecimento. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas da humanidade. Certo? Então, fé é igual conhecimento. E isso faz uma diferença brutal. Continuando a explicação de Kardec. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus desviaram-no por falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Muitos tomaram como leis divinas simples leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Olha, a maioria dos ateus, não estou falando daqueles que são ateus por modinha ou por revoltinha tola. Estou falando daqueles que têm um embasamento, via de regra estudaram muito e a arrogância do conhecimento, então lhes traz essa ideia do ateísmo. Mas enfim, seja qual for o motivo, o sujeito é ateu, ele não acredita em Deus, precisa ver se ele não acredita no Deus que criou a humanidade, que criou os homens, ou se a crença que ele tinha antes de agora não crer mais é no Deus criado pelos homens. Percebeu a diferença? Existe um Deus que criou os homens e existe um Deus que foi criado pelos homens. O que é isso? Existe a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, infinitamente bom, infinitamente misericordioso, infinitamente justo, infinito em todos os atributos, em todas as qualidades possíveis, e que não é antropomorfo, não tem a forma humana. Ele não é humano, não tem essa característica humana. Certo? Não é um Deus antropomorfo que a gente fala, certo? Qual é o detalhe aqui? O que é o outro tipo de Deus? O Deus criado pelo homem. É aquele que nós idealizamos como sendo Deus. É aquela pessoa, é aquele ser, é aquela entidade que nós criamos à nossa imagem. Então a gente dá defeito para ele, a gente coloca Deus dos exércitos, a gente coloca Deus que mata o outro filho dele para ajudar o filho que mais bajula ele, que mais lhe serve, né? Deus que pune o neto e o bisneto por aquilo que o avô, bisavô fez, pior que mafioso, né? Então precisamos ver, quando a gente falar eu não acredito em Deus, tá, você não acredita na ideia que o homem criou de Deus, que são com essas tolices todas que eu disse e muitas outras, ou você não acredita na inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É esse o ponto. Que o universo está aí, é só olhar, um macrocosmo, o universo, é só olhar que nós vamos entender essa grandeza e olhar um microcosmo, né? As forças que regem, enfim, tudo que rege o universo. Nós vamos ver o universo dos infinitamente grandes e dos infinitamente pequenos. E nós vamos ver que tem que ter uma inteligência por trás disso. Sabe? Então, você é ateu porque você não acredita no Deus criado pelos homens,
ou você não acredita no Deus que criou o homem? Essa é a diferença. Agora, como é difícil entender Deus, qual é o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo da humanidade? Jesus. Ele que é o guia, que vai me guiar. E ele é o modelo, quem eu devo copiar. Esse é o ponto extraordinário dessa doutrina chamada Espiritismo, absolutamente cristã. Isso é bom. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica. Tchau.